Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento a esse módulo de resolução de exercícios, hoje nós vamos falar das funções compostas, injetoras, bijetoras, sobrejetoras e das funções inversas. Os alunos que ainda não têm consolidado esse conteúdo, eu sugiro que assistam inicialmente a aula teórica acerca desse tema. Para isso, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a esses conteúdos. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Dadas as funções reais f de x igual a 2x menos 3 e g de x igual a x menos 1, calcule f composta com g e g composta com f. Pois bem, primeiramente eu posso escrever f composta com g de duas formas, assim ou assim. Certo? Eu posso escrever de uma maneira ou de outra. Pois bem, se g de x é x menos 1, então f composta com g é f de x menos 1. E isso é igual a 2 vezes x menos 1 menos 3. Isso porque eu vou pegar o x menos 1 e vou colocar aqui, ó, no lugar de x. E isso será igual a 2x menos 2 menos 3. Logo, 2x menos 5. É a composta de f com g. Agora, calculando g composta com f, nós teremos g composta com f igual a 2x menos 3 menos 1. Eu coloquei agora 2x menos 3 no lugar de x aqui. Então, isso será igual a 2x menos 4. Observem que f composta com g e g composta com f são funções diferentes. Então, f composta com g é diferente de g composta com f. Isso nós acabamos de demonstrar aqui. Tá aqui, ó. Peguei o x menos 1, coloquei aqui no lugar de x, ficamos com 2 vezes x menos 1 menos 3, 2 vezes x menos 1 menos 3, isso compondo f com g, chegamos a uma composta igual a 2x menos 5. Uma f composta com g igual a 2x menos 5. Fazendo o contrário, compondo g com f, nós colocamos agora f no lugar de x na função g, então ficamos com 2x menos 3 menos 1. E 2x menos 3 menos 1 é 2x menos 4, conforme a gente tem aqui. Como eu disse no slide anterior, a composta de f com g é diferente da composta de g com f. É exatamente o que a gente percebe aqui. Dadas as funções reais f de x igual a x2 menos 1 e g de x igual a menos x mais 1, calcule f composta com g de 1. Bom, primeiro então eu preciso calcular a f composta com a g, certo? É a primeira coisa que eu preciso fazer. E isso daqui é igual a f composta com a g de x. A f eu tenho aqui, ó, x2 menos 1. Para eu compor a f com a g, eu preciso pegar a g e colocar aqui, ó, no lugar de x, na f. Então, f composta com a g de x será igual a menos x mais 1 ao quadrado menos 1, colocando a g de x no lugar de x na f de x. Então, aqui eu terei um produto notável, né? X quadrado menos 2x mais 1 menos 1. E isso vai ser igual a x2 menos 2x, porque 1 menos 1 cancelamos. Então, essa é a composta de f com g de x. Bom, se ele quer saber a composta de f com g de 1, basta agora eu pegar o 1 e colocar no lugar do x. Então, eu terei a composta de f com a g de 1 igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. 1 ao quadrado dá 1, menos 2, logo, menos 1 é o valor de f composta com g de 1.
Como eu disse, é preciso primeiro encontrar a composta de f com g, colocando aqui o valor da função g no lugar de x, eu fico com menos x mais 1 ao quadrado, menos 1. Desenvolvendo esse quadrado da diferença, a gente vai encontrar x2 menos 2x mais 1, menos 1. Mais 1 menos 1 cancela, me sobra x2 menos 2x. Essa é a composta de f com g. Bom, como ele quer a composta de f com g de 1, basta eu pegar 1 e botar no lugar do x. Certo? Foi isso que eu fiz aqui. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, que vai dar menos 1. Dadas as funções reais f de x igual a 3x mais a e g de x igual a 2x menos 5, calcular o valor de a de modo que f composta com g seja igual a g composta com f. Bom, vamos escrever aqui primeiro a f composta com a g de x, tá certo? Bom, o que eu faço para fazer a composição? Eu vou pegar a g de x e colocar no lugar de x na f de x. Então, eu vou ficar com 3 vezes 2x menos 5 mais a. E agora, eu vou fazer g composta com a f de x. Vamos ver, o que eu faço agora? Eu pego a f de x e coloco no lugar de x na g de x. Então, eu vou ficar com 2 vezes 3x mais a menos 5. Beleza? Bom, como o problema me diz que a composta de f com g é igual à composta de g com f, isso daqui é igual a isso, porque isso é igual a isso, tá certo? Então, é o que eu vou escrever aqui, 3 vezes 2x menos 5 mais a é igual a 2 vezes 3x mais a menos 5. Então, 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 5, menos 15. Mais a igual a 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes a, 2a, menos 5. Bom, 6x menos 6x vai embora, né? Porque esse 6x aqui vai trocar de lado da igualdade negativa. Então, eu posso cancelá-los. Agora, o a vai receber o 2a. Então, vai ficar menos 2a mais a. E o menos 5 vai receber o menos 15. Então, mais 15. Logo, eu terei menos a igual a mais 10, a igual a menos 10. Ou seja, para que a composta de f com g seja igual à composta de g com f, o valor de a deve ser igual a menos 10. Exatamente como fiz no slide anterior, a gente compôs aqui f com g, pegando a função g e colocando no lugar de x em f, tá aqui. E depois fizemos a composta de g com f fazendo o contrário, pegando f e colocando no lugar de x na g de x. Como o problema me disse que essas coisas são iguais, eu posso igualar isso com isso. E foi isso que eu fiz. Resolvendo essa equação simples, eu vou chegar a um valor de a igual a menos 10, que é o valor que faz com que a função f composta com g seja igual à função g composta com f. Sendo f de x igual a 3x mais 1 e f composta com g de x igual a 6x menos 2, determine a função g de x. Aqui é o seguinte, pessoal. Se a função f de x, depois de ter sido composta com a g de x, deu essa função aqui, é porque a f composta com a g de x é igual a 3 vezes a g de x mais 1. Ou seja, a g de x foi colocada no lugar de x para que a gente obtivesse f composta com g de x. Foi isso que eu fiz aqui. Mas a f composta com g de x, eu sei que é 6x menos 2. Então, 6x menos 2 é igual a 3 vezes g de x mais 1. Então, eu terei 6x menos 2 menos 1
igual a 3g de x. Peguei esse 1 e passei para o outro lado da igualdade. Então, 3g de x é igual a 6x menos 3. G de x, então, é igual a 6x menos 3 dividido por 3. Aqui o 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Logo, a função g de x será 2x menos 1. Não é isso? 6 dividido por 3 dá 2, menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Essa é a função g de x, que composta com essa função f de x, me originou f composta com g de x igual a 6x menos 2. Como eu disse, se a função f composta com g de x é igual a 6x menos 2, eu posso trocar f composta com g de x por 6x menos 2. Como a função g de x colocada no lugar de x me originou essa composta, eu vou escrever exatamente g de x no lugar de x. Então, ficou 3 vezes g de x mais 1. Desenvolvendo esse cálculo, nós chegamos à função g de x igual a 2x menos 1. Vamos ao nosso último exercício de aplicação. Dadas as funções f de x igual a 3x mais 2 e g de x igual a 2x menos 1 sobre 3, determine a inversa de f composta com a inversa de g. Bom, inicialmente eu preciso calcular a inversa de f e a inversa de g, porque isso não foi dado no problema. Mas é muito tranquilo, uma vez que eu tenho as duas funções, a função f e a função g de x. Bom, vamos começar pela f de x. Eu posso reescrever a função f de x assim: y igual a 3x mais 2. Então, para eu encontrar a inversa, basta eu trocar de posição o x com o y, né? Então, x igual a 3y mais 2. 3y será, então, igual a x menos 2. X vai receber o 2 negativo. Y será igual a x menos 2 sobre 3. Essa é a função inversa da função f de x, qual seja f menos 1 de x será x menos 2 sobre 3. Vamos agora usar o mesmo processo para encontrar a inversa da g de x. Transcrevendo a g de x para cá, y igual a 2x menos 1 sobre 3. Para encontrar a inversa, de igual modo, vou trocar o x com o y. Então, vai ficar x igual a 2y menos 1 sobre 3. Posso multiplicar aqui, ó. Então, 3x igual a 2y menos 1, 2y igual a 3x mais 1, 3x recebeu menos 1 positivo, e isso vai me dar y igual a 3x mais 1 sobre 2. Essa é a inversa da função g de x. A inversa da função g de x será igual a 3x mais 1 sobre 2. Agora, para fazer a composição da inversa de f com a inversa de g, basta eu pegar o valor da inversa de g e colocar no lugar de x na inversa de f. Vamos fazer isso aqui, ó. Então, pegando a função inversa da g de x e colocando no lugar de x na função inversa da f de x, nós vamos ter 3x mais 1 sobre 2 menos 2 dividido por 3. Observe que no lugar do x eu coloquei a inversa da g de x. Então, nós teremos 3x mais 1 sobre 2 menos 2 vezes 1/3, porque dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então, nós teremos aqui 3x mais 1 menos 4 sobre 2 vezes 1/3. Aqui eu tirei o MMC, né? Ou então multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4, né? 2 vezes 2, menos 4, uma vez que o denominador aqui é 1. Pode ser feito assim também. Bom, isso vai me dar 3x menos 3 sobre 2 vezes 1/3, tá certo?
que vai me dar 3x menos 3 sobre 6. Porque 1 vezes o que está no numerador não muda o numerador. 3 vezes 2, 6. E isso aqui eu posso simplificar, né? Isso vai dar x menos 1 sobre 2. Então, essa é a composta da inversa de f com a inversa de g. Vamos ver? Exatamente o que eu fiz lá, né? Aqui a gente encontrando a inversa da f de x, está aqui, ó. A inversa da f de x é x menos 2 sobre 3. Aqui encontrando a inversa da g de x, está aqui, ó. A inversa da g de x é 3x mais 1 sobre 2. Para acharmos a composta da inversa de f com a inversa de g, basta eu pegar o valor da inversa de g e colocar aqui, ó, no lugar de x na inversa de f. E é isso que a gente fez aqui no próximo slide, ó. Aqui está a inversa da f, coloquei aqui no lugar do x a inversa da g, coloquei aqui no lugar desse x também, ó, a inversa da g, e aqui eu substituí a inversa da g, ó. Fazendo os cálculos, tal qual eu fiz no slide anterior, a gente vai chegar a composta da inversa de f com a inversa de g igual a x menos 1 sobre 2. Vamos agora resolver esse mesmo exercício usando o teorema da inversa da composta. Vocês vão ver como ele facilita o nosso trabalho aqui. O teorema diz que a composição da inversa de f com a inversa da g de x é igual à inversa da composição de g com f. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho. Vamos fazer a composição de g com f. Para isso, eu vou pegar a função f e colocar aqui, ó, em x na g de x. Então, nós ficaremos com g de x igual a 2 vezes 3x mais 2 menos 1 sobre 3, colocando o valor da f de x no lugar de x na g de x. Então, g de x será 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 2, 4. Menos 1 sobre 3. G de x será igual a 6x mais 3 sobre 3. Simplificando essas frações, nós teremos 2x mais 1. Então, a função g de x é igual a 2x mais 1. De acordo com o teorema, basta agora eu fazer a inversa da g de x. Bom, se a g de x é igual a 2x mais 1, eu tenho y igual a 2x mais 1. Fazendo a inversa, trocando as variáveis x e y de lugar, eu fico com x igual a 2y mais 1. 2y igual a x menos 1, y igual a x menos 1 sobre 2. Essa função é a composição da inversa de f com a inversa de g. Observe que a gente teve muito menos trabalho para encontrar essa função usando o teorema da inversa da composta. Está aqui o teorema da inversa da composta, colocando aqui o valor da função f de x no lugar de x em g de x, a gente vai encontrar a função g de x, que é igual a 2x mais 1. Fazendo agora a inversa da g de x, fazendo agora a inversa da g de x, a gente vai chegar à composta da inversa de f com a inversa de g igual a x menos 1 sobre 2. No nosso próximo encontro, dando prosseguimento a esse módulo de resolução de exercícios, nós vamos falar das equações e das inequações irracionais. Um grande abraço a todos e até a próxima!